bonitinhos, eu sou a Gleice Couto e no vídeo de hoje eu vou indicar 3 livros ótimos e que com certeza vão te levar às lágrimas. Mas antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, acionando o sininho aí do lado e também as notificações do seu celular. Assim você vai sempre saber quando tem vídeo novo, além de ajudar no crescimento do canal. E olha só, me siga também nas redes sociais e lembrando que caso você queira conhecer as minhas histórias, há um link para elas na descrição do vídeo, beleza? Vamos às indicações, meu povo? Vamos chorar? Vamos! Olha, eu confesso que eu não curto tanto drama, eu não costumo ir atrás de mais motivos para chorar quando a nossa vida já tá o quê? Tão caótica, né? Quando nós já temos tantos motivos para chorar, principalmente no meio de uma pandemia e ainda por cima sendo brasileira. Convenhamos que tá foda, né, minha gente? Mas acabou, meu povo, que esses livros caíram na minha mão e eu não pensei que eu ia chorar com eles. Não pensei mesmo. Tipo, eu vi resenhas de pessoas comentando que haviam se emocionado com esses livros, mas geralmente eu não me emociono como a maioria das pessoas se emocionam em livros, sabe? Assim, geralmente eu choro com as coisas que ninguém chorou em livro e as pessoas choram em coisas que eu geralmente não vou chorar. É meio estranho. Mas, meu povo, eu me enganei. Eu me enganei porque eu chorei horrores com esses livros, horrores. Mas foi bom porque foram livros que me mudaram, foram livros que me fizeram refletir sobre um assunto. Então, eu indico muito esses livros, apesar do chororô. E eu quero que vocês chorem, por quê? Porque vocês vão aprender coisas, vocês vão se emocionar, vocês vão entrar em contato com vocês mesmos, isso é bom. E vamos logo ao vídeo que eu já tô enrolando aqui. O primeiro que eu escolhi pra mostrar pra vocês é Flores para Algernon, do Daniel Case, escrito em 1959, mas publicado pela Aleph em 2018. O livro conta a história de Charlie, um cara de 32 anos, que trabalha em uma padaria, ganha $11 por semana e tem 68 de QI. Que é considerado baixo, ele faz parte de um experimento que promete aumentar, por meio de uma cirurgia e diversos outros procedimentos, a inteligência dele. E nesse processo, Charlie ele é incentivado a fazer um diário para acompanhar a evolução. E é como a gente fica sabendo dos fatos e a gente acompanha com ele a realidade da vida dele, as coisas se transformando ao redor dele à medida que tal experimento ele vai se desenvolvendo. A questão é que o ser inteligente não é tão simples assim. Requer lidar com algumas verdades, com alguns traumas antigos bastante cruéis. E será que Charlie ele está mesmo disposto a enfrentar as consequências que vão acarretar essas mudanças nele? Como ele vai mudar o modo como ele enxerga o mundo? Olha, gente, esse livro ele é muito, muito bom. Eu adoro livros que colocam em xeque até que ponto a ciência pode ou deve intervir no ser humano e o modo como isso deve ser feito, a questão da ética nisso. Como o livro ele é narrado por meio de diário, então, óbvio, ele é escrito em primeira pessoa e aí a gente percebe claramente a mudança em Charlie. No modo como ele concatena as ideias e até no modo como ele se expressa, mostrando até uma diminuição nos erros de grafia, por exemplo. No início você vê a escrita dele de uma maneira, no final você vê de outra. E o modo como isso foi feito é fenomenal. E aqui, caraca, a tradução desse negócio ficou muito boa, gente. Porque transpor isso de outra língua para nossa não é uma tarefa fácil. Ficou muito boa. E assim, no início a gente percebe um modo inocente de Charlie de ver o mundo. Ele não percebe as discriminações que sofre dos colegas de trabalho e até mesmo da família. E também ele nem parece entender direito o que esse procedimento inovador vai causar na vida dele. Ele praticamente no início ele vive em uma realidade à parte, no mundo dele, ele não tem muita noção das coisas que estão acontecendo ao redor dele. Aos poucos isso vai mudando, quando ele vai ganhando inteligência, então ele passa a ter uma maior consciência, ele percebe a discriminação que ele sofria. E aquela inocência toda que ele tinha, isso acaba virando uma revolta. Ele começa a se perguntar se valia a pena tomar consciência dessas coisas, sabe? Será que a ignorância realmente não é uma bênção às vezes? Ah, gente, no final, gente, ó, só vai ladeira abaixo, tá? Tipo, eu só chorava, tá? Eu sabia o que tava pra acontecer, mas não interessa, eu só chorava porque o negócio é muito bem escrito. Enfim, eu gostei muito desse livro, me fez muito pensar nessa questão de o que é ser inteligente no mundo de hoje, de que a felicidade ela pode ser bem mais simples do que a gente imagina e do quanto uma rendição cega a essa questão da erudição pode fazer com que alguém seja uma pessoa mais egoísta, mais orgulhosa, enfim, e toda a questão de ética e moral que tem na história, o modo como as pessoas tratavam Charlie e o modo como elas depois mudam. Gente, esse livro é fenomenal.
Chorei horrores, mas vale a pena chorar. Chorei com gosto, sabe? Aquele choro assim, com gosto. Outro livro muito bom e que eu chorei horrores, foi O Último Adeus, da Cynthia Hand, publicado pela Dark Side em 2016. Gente, eu comprei esse livro quando ele saiu, mas eu só fui ler ano passado, se eu não estou enganada, em 2020. Caraca, por que eu não li esse livro antes? Gente, tem alguns livros que a gente compra e deixa na estante, aí quando a gente vai ler, a gente se arrepende de não ter lido antes, né? Mas enfim, eu finalmente li e finalmente achei o livro maravilhoso e chorei horrores. O livro é narrado em primeira pessoa por Lex, uma garota de 18 anos que começa a escrever um diário a pedido do terapeuta dela, para conseguir dar vazão aos sentimentos dentro dela, que ali tá tenso, gente, tá tenso. Por que tá tenso? Algumas semanas antes, Tyler, o irmão mais novo dela, cometeu suicídio. E Lex, obviamente, se sente péssima com isso. Além do suicídio do irmão, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida dela. Tem a questão do divórcio dos pais, tem a questão da apatia da mãe dela com a morte do filho, tem a questão das provas que ela tem que fazer para ir para uma universidade e outras coisas também. Não é só isso, tem mais coisa. E no meio desse enorme vazio, Lex e a mãe, elas começam a sentir a presença do irmão. E o que será que está acontecendo? Será que, sei lá, é um fantasma? Será que elas estão ficando loucas? Ou será que é só a saudade mesmo batendo? Esse livro, eu comecei a ler empolgada com ele, com a história, com a sinopse. Mas eu realmente não achei que eu fosse chorar. Porque é difícil eu chorar em livros YA. Muito difícil. Mas mesmo que seja drama, eu não sei porquê, é difícil. Mas eu fui uma tola, não é mesmo? Porque na parte final do livro eu estava em posição fetal na minha cama, soluçando. Na verdade, essa história é basicamente sobre perda, sobre culpa principalmente e sobre superação, sabe? Aprender a viver apesar de uma dor. Não é que você vai esquecer a dor. Você vai conseguir viver apesar dela. Eu fiquei de luto com esses personagens, eu sofri junto com eles e o modo como a autora detalha as emoções dos personagens, aquela raiva misturada com tristeza é algo tão profundo, é algo tão sensorial que você percebe o quanto ela colocou de si mesma naquela história. E realmente depois a gente fica sabendo que ela se inspirou em uma história que aconteceu com ela e com a família dela. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão da culpa que a pessoa provavelmente sente, que a pessoa sente quando isso acontece. A culpa por achar que ela não ajudou o suficiente aquela pessoa que cometeu o suicídio. A culpa que você deve sentir por achar que você deveria ter percebido o que estava acontecendo com aquela pessoa, que você devia ter impedido de alguma maneira aquilo. E como você vai seguir com esse sentimento de culpa, sabe? Eu acho que a pessoa ela deve até se sentir meio que conivente com aquela situação. Isso deve ser muito difícil. A outra questão também que eu fiquei pensando muito é que quando você passa por isso, alguma pessoa próxima a você se suicida, o tempo ele vai passando, é óbvio, e as pessoas vão retomando a vida delas. E eu acho que a pessoa que é sobrevivente ao suicídio, aquela que fica, eu acho que ela deve se sentir muito impotente e um pouco de raiva por ver as outras pessoas continuando com a vida. Elas não estão erradas, né? Não é pra se julgar isso. Mas assim, a pessoa ela deve sempre voltar naquele mesmo dia daquele acontecimento. É como se ela não conseguisse seguir adiante e as outras pessoas conseguissem. E ela sempre volta para aquele dia, para aquele ciclo de culpa, o quanto isso deve ser difícil. Enfim, gente, é um livro muito sensível, ele é muito cru. Eu acho que vale muito a pena ler. Vocês sabem, eu amo o assunto saúde mental, eu acho que é imprescindível a gente falar disso. Claro, gente, óbvio que é um livro com conteúdo sensível, então se suicídio for um assunto gatilho pra você, é melhor você pular essa leitura, tá certo? Mas se esse não é o caso, eu indico muito a leitura. E o terceiro livro maravilhoso que eu quero indicar pra vocês e que me fez chorar bastante foi Por Favor, Cuide da Mamãe. Em coreano, o Maror Butake. Gente, vamos gastar o coreano, me deixa gastar o coreano, porque o que a gente estuda pra esses momentos, sabe? Brincando, gente. Por Favor, Cuide da Mamãe foi escrita pela sul-coreana Shin Kyung-soo e publicado pela Intrínseca em 2012. Esse livro ele fez muito sucesso, ele já vendeu milhões de cópias ao redor do mundo e foi publicado em dezenas de países. No livro, Pa Sun-yo, uma senhora de 69 anos, ela se perdeu na estação de trem a caminho de Seul. Ela estava acompanhada de seu esposo e juntos eles iam visitar os filhos. Só que em um momento de falta de atenção, ela fica para trás e não pega o trem com o marido. Na verdade, aquela senhora tinha sofrido um derrame anos antes e que deixou ela meio desorientada. A partir desse sumiço dela, ela nunca mais foi vista e aí os filhos começam a procurá-la. E essa busca não somente vai revelar o paradeiro físico da mãe, mas também o lugar que ela ocupou esses anos todos na vida daquela família. Gente, falar sobre mãe
eu acho um assunto muito complexo. E ler sobre isso mais ainda. Eu acho que cada pessoa tem a sua própria história, com mães, mas com diferenças aqui e ali, mas eu acredito que todas chegam a um ponto em comum quando o assunto é mãe. E eu acho que é isso que a autora quer mostrar. Apesar de apresentar uma realidade cultural muito diferente da nossa realidade, né, é impossível não se identificar com a história, gente. Mãe é mãe em qualquer parte do universo. Eu acho a narrativa dessa autora muito singela. E num primeiro momento eu acho que o leitor pode até pensar que é simplória, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que é esse o modo que ela vai conseguir atingir o leitor, porque, gente, é preciso coragem para continuar essa leitura com um monte de sentimentos que ela vai despertar em você. O livro ele é dividido em 4 capítulos e cada um é sobre o ponto de vista de um personagem. E aos poucos a autora ela vai mostrando a vida dessa família e como realmente tudo levou àquele acontecimento, até aquele dia que a mãe não subiu no trem. É muito interessante essa construção entrelaçada da narrativa. Os capítulos eles se completam e lá no final do livro tem muita referência ao início. Gente, tudo se fecha tão direitinho. Os personagens também são muito bem construídos, eles não te escondem nada. Eles abrem a vida deles para que a gente possa conhecê-los de verdade. Só que eles demonstram esses sentimentos, esses anseios, essas dúvidas para o leitor. A gente fica sabendo, mas entre eles a comunicação não acontece desse jeito. Não há intimidade naquela família. E é curioso como nos 2 primeiros capítulos os filhos nos guiam sobre o que a gente deve pensar da mãe deles, mas só nos 2 capítulos finais a gente tem um vislumbre real de quem foi essa mulher. Uma mãe de amor incondicional, sim. Uma mulher perfeita e sem segredos? Óbvio que não. Afinal, ela é humana, né, meu povo? Eu acho que é interessante como a gente tem a tendência em não aceitar os limites da figura materna. A gente coloca a mãe em um pedestal, como se fosse um ser supremo, que nunca vai errar, que não pode ter medo. Mas lá no fundo, mãe tem os seus próprios medos. E muitas vezes elas têm que suprimir isso para passar confiança, para passar liderança para os filhos. Então, por favor, Cuide da Mamãe é uma história sensível de pessoas comuns que lutam para sobreviver, para chegarem aonde estão hoje, sabe? Elas abdicaram de muitas coisas em prol de outras. E depois do desaparecimento da mãe, elas começam a pensar se tudo valeu a pena. Então, naquele momento ali trágico, essas pessoas começam a parar para refletir que se elas tivessem agido de outra forma, será que a mãe não estaria com eles ali naquele momento? Também eles param para refletir sobre as últimas palavras que eles disseram para a mãe deles. Eram realmente aquelas palavras que eles queriam dizer para elas, sabe? E quando eu percebi isso, eu desabei de chorar, gente. Porque pensa bem, pensa na última conversa que você teve com a sua mãe, sabe? Se você nunca mais conseguisse ver a sua mãe, são aquelas palavras que você quer que permaneçam na memória dela e na sua. Isso ficou martelando muito na minha cabeça quando eu terminei esse livro. E assim, eu realmente espero que eu nunca me esqueça de fazer essa pergunta. Eu acho que assim eu vou poder sempre oferecer o que há de melhor em mim para minha mãe, e também para quando o dia das últimas palavras a serem ditas chegar, eu não sinta arrependimento daquelas palavras. E que eu saiba que, na verdade, no fundo, quando eu tinha medo em uma situação, provavelmente ela sentia medo em dobro. Mas mesmo assim ela me amparava. Gente, não tá de chorar só de falar nesse livro. Gente, que inferno. Que inferno, ai meu Deus. Enfim, gente, é isso. Essas são as minhas dicas de 3 livros maravilhosos que me emocionaram e que eu tenho certeza que também vão emocionar você. Tá bom? Você já conhecia algum desses livros? Você se interessou em lê-los? Comente aí embaixo, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai se falando. Beijo. Tchau!